Olá, gente, estamos de volta aqui no Memória Capixaba agora para falar sobre um outro assunto diferente, né? Que é a criação da Coab. A Coab do Espírito Santo, gente. Olha, temos aqui uma história interessante de moradia, construção civil e outras coisas, né, que a gente vai abordar aqui. A Companhia Habitacional do Espírito Santo é a lei que criou, é a Lei 40.380, de 21 de agosto de 1964, que instituiu o SFH, o Instituto Financeiro de Habitação, famoso lá nos anos 60, que criou o BNH, o Banco Nacional de Habitação, e estabeleceu que poderia ser integrado os dois, inclusive em sociedades anônimas, sociedades econômicas mistas, de capital misto, e que houvesse participação majoritária do poder público. Então estava aberto o caminho para o surgimento das companhias de habitação, as Coabs, a famosa Coab do Espírito Santo. A gente também vai falar do Inocops e outras associações que tinham o intuito de criar casas populares, né? Bom, está dizendo aqui que o Coab foi instituído pela Lei Municipal número 10.419 de 1965, portanto vinculado à Prefeitura de Vitória. A partir da Lei Estadual 30.043 de dezembro de 1975, conforme expressa no artigo 119, a Coab do Espírito Santo ficou vinculada à Secretaria do Estado do Bem-Estar Social. Olha a confusão. Em decorrência da Lei 20.820 de 1976, o Poder Executivo Estadual foi autorizado a promover a reestruturação de forma a ajustá-la às normas técnicas do Banco Nacional de Habitação, BNH, e fixava a forma de inscrição e registro da Coab Espírito Santo no BNH, a apresentação de programas e anteprojetos de contratação de obras, dos critérios de seleção e classificação dos beneficiados e as condições de vendas dessas habitações. Então tinha que haver todo um projeto, anteprojeto da obra, do financiamento, de como a Coab iria fazer o financiamento para entregar essas casas populares para poder entrar dentro do sistema financeiro de habitação e dentro do programa do BNH, que tinha subsídios do governo, né? Claro que as construtoras, todas as construtoras ficaram muito interessadas, porque a região da Grande Vitória, especialmente Vila Velha e Serra, tinham grandes bolsões de pobreza e grandes extensões de terra que poderiam ser compradas ou desapropriadas, não sei, naquele período, para dar lugar a essas grandes obras de construção de casas populares. A gente viu isso acontecer nos anos 50 com o IBS, do Instituto do Bem-Estar Social. O IBS é um bairro que foi construído no governo do Jones dos Santos Neves nos anos 1950, totalmente de casas populares. O Conjunto Plácido Barcelos nos anos 60, também em Vila Velha, às margens da rodovia Lindenberg, e outras várias, né? E nos anos 70 e 80, nos grandes bairros da Serra, como José de Anchieta e outros bairros ali daquela região, né? Então, está dizendo que a Coab do Espírito Santo é uma empresa de economia mista que atua como agente do sistema financeiro de habitação, esse que fazia o financiamento para as operações de natureza social, tomando para si os objetivos definidos pelo governo federal. Na época era o governo Ernesto Geisel, relativos à eliminação do déficit habitacional, que realmente havia um enorme déficit habitacional no Brasil nos anos 60 e 70. Apresentamos pelo menos 3 objetivos definidos pelo BNH quando da sua constituição. Aí está aqui: a difusão da propriedade residencial, especialmente entre classes menos favorecidas. Você vê que o projeto era um projeto muito socialista, como era o nosso governo militar, bem socialista. A melhoria do padrão habitacional e o ambiente, bem como a eliminação das favelas.
a redução do preço da habitação pelo aumento da oferta, da economia de escala de produção e o aumento da produtividade da construção civil e redução de intermediários. Isso aí é interessante. Mas na economia não funciona desse jeito, a gente sabe. A economia precisa de liberdade para a alocação dos insumos que são escassos, né? Então, se você tiver alguém no meio, que normalmente é o governo, ditando regras sobre como funciona a economia, apertando e desapertando botões, você vai ter problema. A economia precisa de liberdade. Se não tiver liberdade, ela não funciona. Se tiver governo, fiscalização, muito imposto, ela trava, ela para. Entra num ritmo de tartaruga e não anda. Aí está falando aqui a Companhia de Habitação do Espírito Santo, Coab, instituída em 14 de novembro de 73, aqui já é um adendo, né? Porque na verdade ela foi criada em 1965. E aqui tem algumas fotos, a primeira aqui é a chegada de Sandra Cavalcante, presidente do BNH, você vê, era uma mulher, hein? Em Vitória, em 1965 para alguma celebração, para a inauguração da Coab do Espírito Santo, né? Sandra Cavalcante, presidente do BNH em Vitória. Aí ela estava no Palácio Anchieta. O coronel Gumercino, provavelmente da equipe do BNH. Essas fotos são importantes. Aí a equipe do BNH, não sei se vocês reconhecem alguém dessas fotografias, mas são todas relativas à inauguração do BNH em Vitória, em 1965. Né? E aí eu fui fazendo a pesquisa na Biblioteca Nacional e a gente vai encontrando aquelas falcatruas de sempre. Né? Inquérito de investigação, CPI, olha lá, tinha CPI na Assembleia Legislativa para inquérito e investigação na Companhia Habitacional do Espírito Santo. A CPI fora pedida pelo deputado do MDB, José Rodrigues de Oliveira, deputados governistas. Na época o governador era Élcio Álvares, tentando impedir o arquivamento para que a CPI viesse a se transformar em um instrumento promocional do governo do Estado. Aí a gente tem que fazer uma leitura mais profunda aí, ó. Coab Espírito Santo, o governador Élcio Álvares, no Espírito Santo, inaugurou ontem a sede da Companhia Habitacional do Espírito Santo, Coab, na Avenida Vitória, número 2045. A Coab, o prédio estava ali até pouco tempo, onde tinha um posto de gasolina na esquina ali, logo depois da Escola Técnica, um pouquinho à frente da Escola Técnica Federal, o Banco do Brasil do outro lado, um pouquinho à frente, onde houve umas demolições ali há pouco tempo atrás, é onde ficava a Coab do Espírito Santo. Né? E a documentação é vasta falando sobre a Coab. Aqui na página 186 dos estudos básicos habitacionais, que está no Instituto Jones dos Santos Neves, feito pela Coordenação Estadual de Planejamento do Governo do Estado do Espírito Santo, uma versão preliminar para o Instituto Jones dos Santos Neves, né? Esse estudo feito por funcionários públicos, é óbvio. Tem o coordenador técnico aqui no Instituto, Antônio Luiz Caus, e do BNH, Carlos César Hauer. E esse estudo é bem grande, bem abrangente, ele fala do BNH, ele fala de todas as operações que seriam necessárias para que o banco desse, para que a cooperativa desse certo, né? Para que a Secretaria de Estado do Bem-Estar Social pudesse coordenar esses estudos para que fossem feitos os projetos e anteprojetos que seriam levados ao governo federal para que houvesse financiamento no sistema financeiro de habitação e pelo BNH, e para essas casas serem entregues à população de baixa renda. É isso aí, gente. O estudo completo está aqui no Memória Capixaba, quem quiser dar uma lida, porque é interessante para quem faz engenharia, para quem faz arquitetura, né? Como é que funcionavam as leis nos anos 60 e 70, como é que funcionava o BNH. Valeu, pessoal. Obrigado. Até logo.